Olá, pessoal. Tudo bem? Deixa eu só me ajeitar aqui com esse... Ligar essa luz. Tô achando meio escuro aqui, peraí. Vou botar o meu ring aqui. Melhor assim? Olá, Suzana, querida. Rafael, Rodrigo, Eric, Lucas, Vinícius, Eulina, Martino, Murilo, Luiz. O que você tá rindo aí, Luiz? Cara, hoje eu tô numa confusão danada, gente. Tá brabo aqui. Tô estressada com essas tecnologias. Boa noite, Davi. Tudo bom, meu querido? Aliás, já adianto aqui que o Davi tá aqui presente, com o perfil de Teodoro, o escritor. Nós vamos fazer uma live juntos, aqui pelo Carreira Literária, e no perfil dele... Ah, tudo bem. E no perfil dele no sábado, às 8 horas, não é isso, Davi? Vamos falar sobre literatura, sobre arte, sobre a importância da literatura, sobre os desafios da literatura no Brasil, enfim, uma opção de coisas bacanas aí. E bom, hoje então, estamos aqui iniciando mais um desafio cara a tapa. Tem um aviso a fazer hoje, tá? Hoje eu escolhi um texto do gênero erótico. Na verdade é um erótico pornográfico. Então eu já aviso aqui que quem for menor de 18 está proibido aqui, tá? Oficialmente, de participar da live. E também sensibilidades enfim, mais frágeis aí também, por favor, quem se incomoda, porque foi muito engraçado. Teve uma vez que a gente foi fazer uma live sobre inovando. Pois é, Diogo, temos que variar aqui, né? Um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho em cada gênero. Um dia a gente traz um erótico, um dia a gente traz uma fantasia, outro dia a gente traz um policial, né? Então eu tô tentando ser bem democrática aqui nos gêneros, nos formatos. A gente traz romance, traz conto. Em breve pretendo trazer crônicas também. É um hot, exatamente, Marcos, então esse é um hot. É um hot erótico meio pornô, né? Então tem essa fronteira aí que às vezes nem sempre é fácil a gente distinguir, né? Mas então, voltando aí, uma vez a gente fez uma live e era uma live sobre diálogos. Mas aí a gente, durante uma semana da escrita criativa, uma live sobre diálogos, e a gente foi falar sobre... Exatamente, é isso aí, Rodrigo. E aí eu peguei um conto do Rubem Fonseca, de um livro que eu considero particularmente bom no quesito diálogos. Na verdade, o Rubem Fonseca eu considero um grande dialoguista, e nem sei se eu sei opinar num hot. Bom, a gente vai ver isso aqui de perto. É literatura como qualquer outro gênero, então, assim, os princípios através dos quais a gente julga qualquer outro texto, acho que a gente usa para ele também, né? Então, no caso, é um conto. No caso específico, é um conto. Então, a gente tem que ver a questão de coesão, de ritmo, de impacto. Enfim, é um conto narrado em primeira pessoa, tá? Mas aí, como eu disse, cada um sabe aí os seus limites e sabe se quer ficar ou não, tá? Só o que a gente não pode é interditar
esses espaços literários, né? Então, nessa live teve um pessoal que ficou muito chateado, saiu xingando lá, dizendo que a gente não podia ler esse tipo de texto, enfim, era um conto do Rubem Fonseca. E aí, não é por aí, né, gente? Então, também serve pra gente trazer essas discussões, né? De que, exatamente, esse mesmo, Phelps, o diálogo da tatuagem. Pra gente trazer essas discussões, né? Existe algum assunto que não deve ser explorado na literatura? Será que a literatura deve explorar todos os assuntos? Quais os limites aí, né? Então é uma questão interessante pra gente pensar. Pra mim, o único limite aí é o discurso de ódio, né? Realmente, discurso de ódio não dá nem na literatura, nem em lugar nenhum. Mas, tirando isso, eu acho que qualquer tema, qualquer debate é válido e justamente a literatura e a arte são espaços privilegiados pra gente trazer qualquer debate, né? Então, boa noite, Chico, meu querido. Chico, eu tô te devendo a sua resposta, né? Sabe o que aconteceu? A Bianquinha pediu pra eu olhar alguns pontos no texto que ela ficou na dúvida, aí pediu a minha opinião e aí eu ainda não consegui sentar pra ver. Então eu vou sentar pra ver isso esse final de semana e aí na segunda-feira eu te retorno com o texto revisado. Certo? Mas vamos lá. Então, quero aí que todos acionem o seu modo escuta crítica, tá? E vamos falar aqui sobre o texto da Juliana Calafange, chamado Polvo Azul, tá? Polvo Azul. Então, o nosso primeiro texto hot aqui do desafio Cara Tapa. Vamos lá, hein? Todos nós temos os nossos pudores, eu também tenho, então se alguma parte aí vocês me perceberem com algum pudor, normal, faz parte, né? Vamos lá. Acordei com o gosto do seu pau ainda na minha boca e a sua voz falando no meu ouvido que gostava da minha boca, meu beijinho. Falou assim, gosto muito desse beijinho, com a língua já roçando na minha orelha. Arrepiei. Minha boca não é pequena, mas beija apertadinho, mordiscando devagar a sua língua. Meus dedos se deleitam ao tocar delicadamente na superfície da sua pele, eu apertando e deixando a marca dos meus dedos no seu polvo azul, cujos tentáculos se enroscam todos no seu bíceps, onde eu mergulho e enfio com prazer as minhas unhas. Eu gosto muito dessa sua tatuagem. Esse braço magrelo, mas de músculos rijos e definidos. Esses músculos que sabem o jeito certinho de me abraçar e deixar os pelos do meu corpo todo eriçados. Ainda mais quando você me abraça por trás, levanta minha mini saia e me obriga a desligar o telefone porque você já está enfiando na minha buceta enquanto abaixa minha calcinha e eu não vou conseguir mesmo me concentrar em mais nada. Nem sei para quem estou telefonando. Esse seu abraço por trás é como o polvo da sua tatuagem. É um abraço polvo, possui ventosas, pegada, paixão de vida. É um abraço todo azul. E eu queria que esse abraço não terminasse nunca. Que esse instante, o gozo, não terminasse nunca. Que esse rock pesado que toca desde os anos 80 também não acabasse nunca. Que a gente ficasse lá, como no Tantra, ouvindo Led Zeppelin e se pegando, se metendo, se chupando, o prazer iminente, mas em suspensão, porque a festa não pode, não merece acabar. Me viro na cama, amanhã já vai alta, que bom que hoje é domingo e eu não preciso levantar. Posso ficar aqui embolada em nós dois, imaginando nós dois enrolados nos lençóis, sem escovar os dentes, sentindo seu gosto de porra por muito tempo ainda, inalando você e o seu abraço azul. Mas logo eu me lembro que não, que mesmo num domingo é preciso levantar, porque o sonho sempre se acaba e sempre existirá a pilha de louça esperando na pia da cozinha, acumulada na solidão de toda a semana. Sempre haverá satisfações a dar, à mãe, ao gato, ao síndico, que enfiou mais uma cobrança por debaixo da porta. Mesmo num domingo, ele vem aqui e enfia a conta atrasada do condomínio por debaixo da minha porta com o mesmo gozo com que a mulher dele deve enfiar os dedos roliços na própria vagina, do jeito que ela queria que o marido a metesse, mas ele não mete porque está sempre ocupado em atochar cobranças
em certos ou errados condôminos, porque é só fazendo assim que ele se sente vivo. Que pena eu tenho de quem não conhece a bravura necessária para viver uma manhã inteira entre tentáculos e esperma. Gente que não aprecia o cheiro picante e ácido das primeiras horas de um domingo quente como hoje, que não goza acordada depois de um sonho tão depravado, amanteigado, puro drama e comédia, delícias de uma noite recheada de casca e desfrute. Sabe, eu poderia construir um universo inteiro assim, enroscado em você e nesses lençóis molhados, porque a água por onde vaga esse seu povo azul é a fonte integral de toda a vida. Poucos sabem disso como eu, e poucos falharam tanto quanto eu, mas não pude evitar. Não sei quando foi que o tempo passou, mas passou. De repente, quando me dei conta, você não estava mais ali deitado ao meu lado, me chupando com os olhos. Quando vi, você não me via mais, eu já não te interessava mais. Os nossos papos regados a cerveja barata, as caminhadas pela praia no outono, eu não te contaria mais nada. Você não me ofereceria o café da manhã, as sobras de ontem à noite na sua cozinha, enroscados, tomando todos os cantos, sacudindo a geladeira. Fecho os olhos, o sol penetrando entre as lâminas da persiana, me dizem que será um domingo de sol. Tento me lembrar quando foi que nos vimos pela última vez. Na areia, também era domingo e fazia sol desde as 5 da manhã porque era verão em Cabo Frio. A praia deserta, só nós dois derretendo no sol quente. Tiramos a roupa e entramos no mar. O mar azul ondulado parecia fazer parte da sua tatuagem, se espalhando ao meu redor. Me segurando, me apertando contra o seu peito em ondas compassadas. Sinto o gosto da sua língua, sua pele salgada, minha língua nela, lambendo com toda a delicadeza que o momento pedia, lambendo cada ventosa do seu braço. Abro os olhos e a imagem se desfaz, o teto cinza sobre mim. E súbito percebo tudo o que foi que perdi naquele dia. Eu perdi o tempo. Você já não está mais aqui na minha cama. Que pena, a gente já passou, rápido como um domingo passa. E agora você tem esposa, e esposa não combina com um abraço polvo. Você nem me convidou para o seu casamento, agora já vai ter filho, exibiu até a ultrassonografia na internet, parcelou a casa própria pela Caixa Econômica e nada disso foi comigo. Nem se eu tivesse 8 braços e 1 milhão de abraços conseguiria você de volta. Mesmo com 1000 ventosas dentro da boca, meu beijinho não te prenderia, porque não gosto de prisão. Sempre fui livre. Sempre um peixe, sua caça, e era previsível que eu escapasse quase lisa. Hipoteticamente salva, mas em todo caso sã. De fato, um tanto gasta e corroída. Essa minha característica, essa onda que me cobre de violência e febre, foi isso que te atraiu e te afastou, te chamou e repeliu, trouxe e te lavou tantas e tantas vezes. Quando penso na vida, vejo que ela é como o mar. Quanto mais plenas e deliciosas são as marés profundas, mais redes virão e nos arrastarão em direção à superfície morna. Frouxa, hesitante. Eu não diferencio antes e agora. Não sou amiga do tempo. Ele vem e vai, se confunde com o espaço ao meu redor, se perde entre os lençóis da minha cama. Não gosto de te esquecer, não quero deixar você sair de mim. Preciso te ter aqui dentro, sentir o pulsar de cada membro seu, respirar seu hálito de café e ressaca. Semana após semana sobrevivo graças a essas manhãs de domingo. Neste instante mesmo estou sustentando a existência apenas porque sei que posso te esperar no próximo sonho, te seduzir e abusar libidinosamente de você no universo azul do mar onde te encontro. Qualquer dia desses nem acordo. Como disse o poeta, se me esqueceres, só uma coisa, esquece-me bem devagarinho. Me ensina isso, nunca li a respeito, mas não vou me dedicar a esse gênero. Concordo, Débora, não é erotismo. Muito bom o uso do povo, a ideia dos abraços, a união que ela não tem mais. Criou um conflito bem interessante, esse desabafo. É a primeira, somos ocidentalmente cristãos, Caio, exato. Achei que faltou sutileza e não é bem erotismo, né? Pois é, Caio, também incomodado. Então, não é erotismo. Não é, foi o que eu falei. O conto é pornográfico, né? Ele transita aí, ora ele passeia mais no erótico, com mais sutilezas, né? Mais como se fosse uma preliminar. E ora ele entra de fato no pornográfico, né? Fala, nomeia os órgãos sexuais, fala de porra, de sêmen, de gozo, enfim, de match, enfim.
É normal, gente, se incomodar é normal, né? A literatura tá pra incomodar também. Em alguns trechos eu também fico incomodada porque não é exatamente a minha sensibilidade, não é não é o erotismo com o qual eu me identifico, mas e daí? O que a gente precisa saber, analisar, é se o conto está bem escrito ou não, né? Se é um conto bem escrito, que atende aí os requisitos do que é um bom conto, do que é boa literatura, é sobre isso que a gente tem que falar. Então a literatura ela também serve para isso, pra gente deixar os nossos pudores, os nossos preconceitos de lado e olhar pro texto de uma forma mais objetiva, pelo menos nós que queremos ser escritores. Então nós não estamos aqui como meros leitores, certo? Como meros leitores que estão aí na posição de dizer gostei, não gostei, me tocou, não me tocou, não. A gente tem que ir para além disso, certo? Então, dito isso, o que vocês acham aí, o que vocês acharam do conto, falando ele de forma objetiva, né? Então, o que a gente tem que analisar aqui num conto? Será que ela consegue alcançar o impacto aí que um bom conto pede? Como será o ritmo, né? Como será esse narrador? Então, eu tenho algumas considerações a fazer, alguns pontos que o que me incomodou foi que achei que a linguagem escarranchada desviou do conflito. Não, isso eu não achei não. Eu não achei não. Eu achei ele muito bem escrito, eu achei que as palavras foram muito bem escolhidas, eu achei poético, eu achei que ela consegue criar imagens muito bonitas. É uma espécie de monólogo, né? O que a gente pode dizer que é um monólogo exterior, que é uma personagem, uma narradora em primeira pessoa falando com alguém específico, certo? Então a gente chama de monólogo exterior. O que a Ilma tá perguntando aqui? Boa pergunta, Ilma. Pornografia não me incomoda, acho que funciona para o que ela quer passar. Pornografia também não me incomoda, não. Eu gostei do azul. O que me incomodou o que eu não gostei tanto, está bem escrito, você não nos incomoda dessa forma, como ser imparcial. Já vou tentar te responder, tá, Lu? Vamos por partes. O erótico distrai do impacto. Por que distrai? Ajudou a passar o conflito. A parte do porteiro eu achei muito longo o bloco. Eu gostava que tivesse mais diálogos, mas eu tenho mania de diálogo. De fato, é um monólogo exterior aqui, não tem diálogo nenhum, né? Ela se dirigindo a esse outro personagem, a esse homem que ela amou. Então, eu achei assim, né? Vamos lá. O que o Luiz tá dizendo? Eu não terminaria como situação. Exato. Pra mim, o problema do conto, né, tá justamente nessa falta desse punch, na minha opinião. Né? A minha opinião foi a falta do punch. Como eu disse, por mais que algo não corresponda exatamente à minha sensibilidade, eu nunca vou cobrar isso de um texto. Eu, por exemplo, já cansei de falar aqui, não gosto tanto de textos muito líricos, né? Textos muito líricos, estilo Walter Ugumã e Mia Couto, me incomoda. Não é o tipo de texto que mais conversa com a minha sensibilidade. Nem por isso eu vou ousar dizer que o texto não é bom. Ao contrário, ambos são escritores muito potentes, certo? Então, eu acho que não é por aí. Assim, a gente não pode julgar a partir de uma preferência estética, tá? Eu acho que nem de uma preferência estética, nem de uma moral específica. Senão a gente vai reduzir muito o nosso universo, certo? Agora sim, o que a gente tem que julgar aqui é o narrador. Será que esse narrador tá bem construído? Será que ela claramente tenta fazer, embora use uma linguagem pornográfica, ela claramente tenta fazer uma incursão aí também numa linguagem mais poética, e nesse sentido eu acho que ela se sai muito bem. Ela consegue misturar, né? Mesclar erotismo e pornografia e poesia de uma forma que eu achei que ficou que trouxe um resultado muito interessante, muito potente. Vou destacar aqui alguns trechos, né? Quer ver? Acho bonito como ela fala, ela chama o braço dele de braço magrelo, então ela não tá falando nem que é um cara com um padrão de beleza perfeito,
mas é um braço magrelo, mas ela fala desse braço com muito tesão, né? Então, cadê aqui? Peraí. Ai, gente, me perdi já aqui da onde eu queria ler. É um abraço, povo, possui ventosas pegada. E eu queria que esse abraço não terminasse nunca, que esse instante não terminasse nunca, que esse rock pesado que toca desde os anos 80 também não acabasse nunca, que a gente ficasse lá como num tranto, ouvindo Led Zeppelin e se pegando, se metendo, se chupando, o prazer iminente, mas em suspensão, porque a festa não pode, não merece acabar. Acho um trecho muito bonito, né? Que ela vai trazendo outros elementos, criando imagens aí do rock dos anos 80 e agregando tudo isso numa gradação, né? Então quem viu ali a nossa aula sobre figuras de linguagem aprendeu que isso é uma gradação, ou seja, ela vai aumentando o ritmo e a voltagem, justapondo vários elementos distintos, né? Então, que a gente ficasse lá, como no tranto, ouvindo Led Zeppelin, se pegando, se metendo, se chupando, prazer iminente, em suspensão, porque a festa não pode, não merece acabar. Então, muito bonita, acho que ela se sai muito bem em vários trechos. A minha crítica, então, não é, portanto, com relação ao narrador, não é, portanto, com relação ao campo semântico que ela mobiliza, que é intencionalmente pornográfico para gerar o efeito que ela quer, e eu não vejo nenhum problema com isso. A minha questão é com relação a curva. Deu uma pausa aqui, gente. A minha objeção aqui é com relação à curva dramática do texto, porque eu acho que que o texto não faz uma curva. A conexão tá ruim, mas então eu acho que o texto não faz uma curva dramática ascendente. Eu acho que ela atinge o clímax. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a ação aqui. Peraí, só um instante que eu vou tentar ligar o 4G, tá, pessoal? Só um minuto, por favor, não saiam daí. Pessoal, voltou aí, tinha caído aqui a conexão. Aqui, tá bem ruim. Mas o que eu achei... Poxa, que pena, tá? Vocês estão me ouvindo e vendo? Por favor, deem um retorno aí. Voltou? Voltou? Maravilha. Eu esqueci... Deixa eu até aproveitar aqui e vou avisar pro pessoal aqui no Telegram. Deixa eu avisar aqui. Eu esqueci, gente, de avisar hoje nos canais. Deixa eu ver aqui. Caiu. Voltou, né? Pois é, então eu senti que faltou essa curva, porque lá no meio, né, a gente descobre que ela tá falando de alguém que foi embora, né? A gente descobre que ela tá falando de alguém que foi embora, e aí só lá pelo meio ela começa meio que a explicar, né, a personagem e explicar a relação deles e dizer por que não deu certo, e aí dizer que ela... pelo visto que ele queria uma relação monogâmica, que ele queria casar e que ela queria ser livre, ela era peixe no mar azul. E aí eu acho que esse elemento tinha que ter sido trazido desde o começo, na minha opinião, tá? Esse elemento tinha que ter sido trazido desde o começo, de como é essa narradora, como que é essa personagem. E isso tinha que ter sido escalado para poder terminar com um punch mais forte. Eu achei que é como se o conto tivesse ficado incompleto, né? Então ela consegue criar aí imagens muito bonitas. Eu acho que o narrador tá num tom assim que me agradou bastante, né? Como eu disse pra vocês, eu gostei bastante dessa mescla de erótico, pornográfico e poesia. É muito difícil a gente deixar algo pornográfico poético.
E eu acho que ela consegue fazer isso super bem. Ela faz um pornográfico poético, não fica vulgar, sabe? Vulgar não no sentido moralista, mas no sentido de que é difícil fazer pornografia. É muito difícil fazer pornografia na literatura sem você deixar aquela imagem clichê, gasta, né? Não tô falando no sentido moralista da vulgaridade, não. No sentido cristão, que muitas vezes tentam dar ao vulgar. Não, ela consegue trazer essa pornografia, então, de uma forma muito forte. Eu achei muito bom. Mas eu achei que ficou faltando um clímax e um desfecho com um punch aí que caracterize o conto. Pra mim ficou mais como se fosse um trecho de um romance, né, de uma história aí que tá sendo desenvolvida, que ela ainda teria que dar mais elementos dessa história pra gente, mais elementos dessa relação com esse cara, de como foi essa ruptura, sabe? Eu fiquei sentindo que é um texto que poderia ser mais alongado. Eu não sei exatamente se ele funcionou como um conto. O mais difícil mesmo é um puxado clichê e ela fez muito bem. Concordo plenamente, Luiz. Acho que funcionou muito. Então, fica aí um elogio de como ela conseguiu trazer essa... Olá, Ju! Pessoal, então, pra quem tá chegando agora, nós acabamos de ler aí um conto, o primeiro conto aí hot aqui do nosso Desafio Cara Tapa. Então a autora traz elementos pornográficos, né? Eu vou ler aqui um trechinho para quem tá chegando agora, para ver o que vocês acharam, né? O que vocês teriam a comentar. E a gente tá aqui entrando nas discussões mais estruturais do conto, tá? Que na minha opinião é aí que o conto peca, né? Que fica faltando ele desenvolver. Mas volto a dizer que em termos de narrador eu acho que ela mandou muito bem. Então vou ler só o primeiro parágrafo para quem chegou agora, só para sentir a pegada. O nome do conto é Polvo Azul. O título eu já gostei, achei muito bonito. Acordei com o gosto do seu pau ainda na minha boca e a sua voz falando no meu ouvido que gostava da minha boca, meu beijinho. Tá vendo como ela consegue quebrar, né? Ela consegue trazer a pornografia e ao mesmo tempo trazer uma certa ternura, né? Ela fala do pau, fala da porra, ao mesmo tempo fala do beijinho, fala do carinho, fala... Então acho que ela consegue equilibrar isso. Falou assim, gosto muito desse beijinho, com a língua já roçando na minha orelha. Arrepiei. Minha boca não é pequena, mas beijo apertadinho, mordiscando devagar a sua língua. Meus dedos se deleitam a tocar delicadamente na superfície da sua pele, eu apertando e deixando a marca dos meus dedos no seu polvo azul, cujos tentáculos se enroscam todos no seu bíceps, onde eu mergulho e enfio com prazer as minhas unhas. E percebam também como a escolha semântica, né? Então ela usa muito o mergulho no sentido do mergulho sexual, né? Do mergulho no gozo, mas também o mergulho no mar, que vem dessa tatuagem do povo. Então percebam como ela de fato usa aí vários recursos da poesia, né? Ele é quase que uma prosa poética. Eu não chamaria ele nem de conto, eu chamaria ele de uma prosa poética. Aí isso aqui também é muito bonito, esse braço magrelo, mas de músculos rijos e definidos. Então como ela vai criando essa contraposição, né? Não é um corpo perfeito, mas ela consegue extrair daquilo beleza, prazer, tesão. Esse braço magrelo, mas de músculos rijos e definidos. Esses músculos que sabem o jeito certinho de me abraçar e deixar os pelos do meu corpo eriçados. Ainda mais quando você me abraça por trás, levanta a minha mini saia e me obriga a desligar o telefone porque você já está enfiando na minha buceta enquanto abaixa a minha calcinha e eu não vou conseguir mesmo me concentrar em mais nada, nem sei para quem eu estou telefonando. Então acho que ela consegue trazer, né? Ela gosta do verbo enfiar, de fato, usa bastante aí, mas ela usa em mais de um sentido. Percebam? Então isso eu acho legal. Prosa poética, muito bem. Essa parte do povo tá incrível, ela gosta do verbo enfiar mesmo. Eu acho que ela se propôs passar, foi poético, só que começa junto com ele na cama, mas depois parece que no hoje não tá mais com ele. Eu me perdi um pouco, mas os três lindíssimos. Exato, Débora, porque é isso que a gente vai entender no meio do conto pro final, a gente vai entender que essa relação acabou, né? E aí, pra mim, é aí que o conto se perde um pouco, que ele começa a entrar elementos demais, eu acho, né?
deixa de ser simples um monólogo interior, um fluxo de consciência, algo que ela tá relembrando, e aí ela começa a trazer elementos da relação, de como era essa relação, a dizer que ele casou com outra mulher, né? Eles não estão mais juntos, eles se separaram, ele casou com uma outra, teve filhos, já postou no Instagram fotos da ultrassonografia do bebê e fotos da casa nova. E ela fica sentindo essa lacuna, esse vazio, né, essa ausência desse amor. E aí, pra mim, faltou nisso, né? Eu acho que, de repente, se fosse pra funcionar como conto, eu acho que ela teria que ter dado, assim, mais um percurso pra gente dessa relação, de como foi. E, de repente, só no final a gente descobrir que eles não estão mais juntos, sabe? De repente, o punch poderia vir aí, a gente só no final descobrindo que eles não estão mais, descobrindo que isso é só ela rememorando a relação que eles tiveram, e que ela trouxesse desde o começo, desde o início, esses elementos de que eles eram muito diferentes, de que ele queria algo mais seguro, queria uma relação monogâmica, e ela queria liberdade, ela não queria casar, ela não queria ter filhos, ter uma relação monogâmica. Então, eu acho que de repente isso poderia ter sido trazido já no começo e partir pra construir uma linha de forma que no final a gente ficasse com esse punch, com algo mais forte, com algo de que essa relação acabou. Porque pra mim o que faltou foi isso, né? Faltou esse nocaute do conto. Pra mim o clímax ficou lá no meio, mais ou menos naquele trecho que eu li pra vocês, em que fica muito intenso poeticamente o texto, mas eu não senti essa coisa do conto de que ele vai levando essa tensão até um limite para poder suspender, para poder interromper, né, nesse auge dramático. O que vocês acharam, pessoal? Vocês concordam com o que eu falei? Não concordam? Com o que vocês se incomodaram? Me contem aí. Acho que foi um flashback. Uma dúvida sobre diálogo numa prosa, como devo fazer? Calma aí, Márcio. Vamos nos ater aqui às discussões. Boa noite, Caio. Ela viajou legal naquela fase em detalhes, muito bom. Olá. Ficaria melhor deixar só pro fim, concorda? Então acho que o pessoal também, vocês sentiram isso então, né? Que pra funcionar como conto, faltou esse arrebatamento. No final ela está enterrando ele no quintal. Poderia, né? Aí ia ser um baita de um punch. Sim, verdade. E aí, o pessoal, alguns se manifestaram dizendo que não gostaram, concordo com tudo que você falou. Ah, Ju, tu tá aí, que legal. Poxa, parabéns, hein? Tá muito bacana o teu conto. Não é a primeira pessoa a me dizer que não parece ter um final. Eu tentei melhorar, mas pelo visto ainda não funcionou. Eu acho que uma sugestão poderia ser essa, né? De repente a gente, não sei o que você acha, mas de repente esse final fica a gente descobrir que eles não estão mais juntos no final, a gente descobrir que ele não tá mais ali no final, de repente isso poderia funcionar como um punch. Como você vai fazer isso, eu não sei. É um desafio, né? Muito no início pra chocar, mas depois não tem mais no texto, ou estou enganada. Não, Débora, eu não senti isso não, nisso eu discordo. Eu acho que o pornô foi usado, assim, com muito bom gosto, na minha opinião, né? Eu acho assim, né? Escrever o pornográfico, ou mesmo o erótico, eu acho um dos temas, dos gêneros, assim, mais difíceis de escrever. Quando você pega um livro, aí, às vezes o livro não é nem do gênero, não é nem um hot, não é nem um pornô, mas você pega e aí tem uma cena mais erótica, uma cena pornográfica, cara, é difícil a beça de funcionar. Ela conseguiu fazer funcionar, eu acho que no texto como um todo, assim, na minha opinião, utilizando esses recursos poéticos, utilizando analogias, utilizando gradações, criando, evocando imagens aí muito bonitas. No meu entender, a escolha do monólogo exterior foi muito acertada, porque é um tipo de narração que gera essa voltagem poética, que eu acho que equilibra. Mas eu achei isso, assim, né? Que pra funcionar como um conto, faltou dar uma mexida aí nessa estrutura, né? De repente trazer esses elementos
mais pro começo, né? Essas pistas, já plantar essas pistas de que eles eram muito diferentes e deixar esse final, esse punch pra, sei lá, ele abandona ela no final, a gente descobre esse abandono no final, a gente descobre ela, a gente acompanha ela descobrindo ele casando com outra no final, sabe? Deixar pra... Por aí, imagina dois se encontram no final do conto, eu fiquei com a sensação de que ele não tinha acabado, que era só uma parte. Exato. Fiquei esperando um reencontro, ou pode ser isso, aí que uma tá se gerando, de repente um reencontro entre os dois. Enfim, algo que faça com que esse clímax fique no final. Então lembra quando a gente conversa sobre conto, que a gente frisa o quanto que é importante aí que esse clímax esteja no final, né? Mas, que mais, pessoal? Permaneço calado, não sou capaz de opinar por ter sido meu primeiro contato com algo do gênero. Quero algo mais seu, Ju. Legal, Caio. Eu acho que é só uma questão de mostrar um pouco melhor. Luiz, fala mais. Conta é muito complicado, é difícil achar a densidade certa. Tem toda a razão, Andréia. Porque ele é um gênero, ele que é pautado por essa densidade, né? Eu também esperando aquele encontro avassalador, a Dida. Então, ó, pessoal aí... Tem um pessoal sugerindo aí um encontro avassalador, de repente, um reencontro entre eles. Concordo que você disse que cenas eróticas são muito difíceis. Só ouvi o primeiro parágrafo, mas que tem uma tração de bebê. Poderia ser esse o punch? Pois é, exato, André. É uma possibilidade, né? Dela descobrir nesse final, né? Esse que ele tá já casado e tendo filho. Porque dependendo do modo que narra fica muito mecânico, mas ela fez uma arte poética. Está bem escrito, causou um bom efeito, faltou mesmo um final com nocaute. Então acho que é isso, né, pessoal? Acho que eu insisto na coisa da tatuagem. É muito bonita a imagem da tatuagem. Diogo, também concordo com você. Acho que foi de muito bom gosto essa imagem do povo e como ela vai trazendo, misturando, justapondo esses elementos, né? Do erótico, né, dos órgãos sexuais, do mergulho no gozo e ao mesmo tempo no mar, nessa tatuagem, nesse povo com tentáculos. Tudo isso eu acho muito acertado. Concordo, muito difícil mesmo e achei alguns textos incríveis. Então, legal, pessoal. Então, Ju, fica aí a dica pra você repensar essa estrutura, tá? Eu acho que o tom tá acertado, as imagens que você cria são muito bonitas. E aí eu acho que tem tudo pra você escalar nesse final, né? Nesse monólogo aí, com mais imagens e deixando algo de revelador. Não necessariamente esse punch do final precisa ser uma revelação. De repente, como o pessoal sugeriu aí, um reencontro, enfim. Alguma coisa aí. O nome é perfeito, Povo Azul, também achei muito, muito, muito bonito. Ju, tá de parabéns. É isso então, pessoal. Hoje então trouxemos aí um conto erótico, pornográfico. E é isso, literatura, às vezes é a gente se confrontar com nossos pudores. E é isso. A beleza da literatura tá aí. Bom, pessoal, então a gente se encontra novamente na segunda-feira. Para discorda da necessidade de reencontros e revelações, perderia a força do monólogo, na minha opinião. Então, Luiz, eu não acho que precise ser nem um reencontro, nem uma revelação. Eu só acho que, na minha opinião, precisa essa curva. Eu senti assim que o conto não termina com o clímax, entende? E eu acho que o conto tem que terminar com o clímax. Então, que seja a imagem mais bela no final, mas esse final tem que estar o mais carregado possível, né? E pra mim ele faz uma curva assim, né? Tipo, tá aqui atinge uma densidade poética muito grande, aí depois um pouco menos, aí depois um pouco mais, e aí ele termina no mais ou menos, assim, né? Podem enviar à vontade outros contos, tá? Eu vou escolhendo aqui, pessoal. E bom, mais uma vez, eu convido vocês, a quem ainda não tá inscrito, então, no nosso Viver de Literatura, que se inscreva. Já são, antes de entrar aqui nessa live, eu tinha visto que já eram mais de 160 escritores inscritos, tá? No Viver de Literatura. Eu até postei hoje um áudio no nosso Telegram falando sobre isso, tá? E eu vou repetir aqui porque eu acho que essa informação
é uma informação que muita gente não tem, muita gente não está ciente disso nesse momento. E eu vou martelar um pouco nesse tema, até porque foi um dos temas mais pedidos, né? Como vocês veem aqui, a gente tem tentado muito trazer o que vocês pedem. Então, se vocês pedem aula sobre personagens, a gente fala sobre personagens. Pediram um curso de personagens, a gente criou um curso de personagens. Pediram pra gente falar sobre estilo, eu fiz uma aula de figuras de linguagem. Então, a gente tá muito trazendo o que vocês pedem. E hoje, uma grande demanda de vocês, já há um tempo, é falar sobre formas de trabalhar com a literatura. Muita gente que tem outras profissões, que trabalha com outras coisas, que tem a literatura como uma grande paixão, e sendo a literatura uma grande paixão, ela ocupa um espaço muito grande na nossa vida. Eu acho que todo mundo que é escritor sabe, por mais que a gente não trabalhe com isso, por mais que nosso ganha-pão venha de outra atividade, a literatura ocupa muito espaço porque ela é exigente, ela é demandante, e ela é apaixonante, né? Então, ela ocupa muito espaço. Então, eu cada vez mais tenho percebido pessoas desejosas de trabalhar com literatura. E muita gente me pergunta, Flávia, como é que é o mercado? Eu gostaria de trabalhar como preparador, como não sei o quê, como é que é isso, como é que não é aquilo. E, na verdade, nesse treinamento, legal, Cláudio está inscrito, seja muito bem-vindo, Débora também. Pessoal, eu garanto para vocês que vocês não só não vão se arrepender, como vocês vão sair de lá. Eu quero que todo mundo saia de lá tendo a certeza de que foi o dinheiro mais bem investido aí da tua vida. Por que eu tô falando isso? Tô falando porque, de fato, hoje tem um mercado nascente aí, tem um boom, está acontecendo um boom do mercado digital. Vocês já devem ter percebido isso, cada um à maneira de vocês, porque cada vez surge mais produtos, infoprodutos, pessoas dos mais diferentes segmentos, oferecendo produtos, oferecendo conteúdos gratuitos, cursos. E isso está acontecendo aí na esteira de um movimento muito maior, né? Que foi o tema do meu áudio hoje no Telegram, que na verdade, a virtualização dos nossos hábitos, né? Então, nós hoje passamos muito mais tempo do que a gente passava há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, então nem se fala, né? Na internet, nas redes sociais. E isso, assim, é um dado. Eu acho que todos nós que somos da literatura, que somos escritores, a gente tem uma resistência maior do que as pessoas, do que a média das pessoas com relação a esse processo, porque é um processo que desumaniza muito, sim, tá? Eu posso dizer porque eu passei os últimos anos aí estudando marketing digital para poder aplicar isso na minha empresa, para poder fazer o trabalho que eu amo. Eu tive que passar por estudar coisas que eu acho um porre, né? E ficar em contato com um universo que é completamente diferente dos meus valores, do que eu curto e tudo mais. Mas o fato é que, assim, esse é um processo sem volta, é um processo irreversível. A gente vai ver isso só se intensificando nos próximos anos. Ilma, pode ir, vai por mim, de verdade, vocês não vão se arrepender, mesmo quem não queira trabalhar, eu digo até que se você não quiser trabalhar com literatura, você vai descobrir, você vai ser apresentado para algo, de repente até que você pode aplicar na sua profissão, que não seja relacionado à literatura. Então o que a gente vai viver é uma intensificação dessa virtualização. Cada vez mais vai ser isso, vão ser infoprodutos, os encontros vão se dar na internet, as relações vão se dar na internet. E o mercado literário já está sofrendo as consequências disso. Isso não é algo que vai acontecer nos próximos anos, isso está em pleno acontecimento. E o que eu tenho para dizer para vocês com relação a isso? Se muita gente hoje tá aí e fala, cara, é muito difícil você se inserir nesse mercado literário, porque é muito difícil, eu queria trabalhar como agente literário, eu não consigo ter contato com um agente literário, ou eu não consigo divulgar os meus livros, eu não consigo publicar para uma editora. Se por um lado a gente vê um mercado aí no qual é muito difícil a gente penetrar, existe um outro mercado
que tá nascendo agora e que vai explodir nos próximos anos, vai explodir nos próximos anos, da mesma maneira que a gente teve o boom há um tempo atrás dos blogs, enfim, que a gente teve o boom do Facebook, que a gente tá tendo um boom bizarro agora no Instagram, a gente vai ter um boom desses infoprodutos. Já está tendo, na verdade a gente já está tendo, mas especialistas em marketing analisam que essa curva ainda está muito no começo aqui no Brasil, tá? Por mais que hoje já tenha muita gente vivendo disso, ela ainda está no começo. Então, assim, se você tem vontade de viver de literatura, por exemplo, vou dar só alguns exemplos aqui para vocês. Se você tem vontade de ter um canal no Instagram para poder falar sobre os livros que você lê, você pode monetizar isso, criando uma livraria online ou sendo um parceiro da Amazon tendo um marketplace na Amazon. Você consegue vender os seus livros pelo seu perfil. Você consegue, por exemplo, vamos supor que você tenha um gênero que você... A Ju, por exemplo, né, que está explorando aí o erótico pornográfico. Suponhamos que ela seja uma leitora ávida e que goste de escrever principalmente nesse gênero. É um gênero que muita gente quer aprender a escrever melhor. Ela pode, por exemplo, criar um curso falando só sobre literatura erótica, sobre literatura hot, e se tornar uma referência nisso. Quem, por exemplo, eu perguntei no Instagram essa semana, você sente que você não tem a expertise para fazer isso? Se por acaso você acha que você não tem expertise para ser um produtor de conteúdo, para ser um expert, você pode ainda assim vender produtos relacionados à literatura no seu Instagram, no seu canal, sem necessariamente precisar fazer vídeos, como eu estou fazendo aqui. Para quem é mais tímido, tem um lugar para isso também. Então, assim, existem vários mercados aí dentro desse grande espectro aí do mercado editorial que estão nascendo nesse momento, né? De influenciadores, de produtores digitais de conteúdo, de curadores de livrarias online, curadores de clubes de leitura, tá? Aprender de carreira já está quase de graça. Exatamente. Se inscreva assim. Eu falei pra vocês, e eu não tô mentindo, vocês podem... Depois, inclusive, durante o treinamento eu vou falar sobre isso, né? Que eu vou ensinar algumas técnicas de marketing digital para vocês lá durante o curso, que existem cursos de marketing digital que eu fiz, tá? Que eu já paguei 5 mil reais, 6 mil reais para poder aprender essas técnicas, tá? O meu objetivo aqui, eu vou falar para vocês qual é. O meu objetivo é não só aquecer esse mercado, tá? Que eu me vejo na função de aquecer esse mercado, eu quero que as pessoas ganhem dinheiro fazendo literatura. Eu não quero que ninguém precise ficar colocando a literatura que precisa ser central na sua vida num espaço minúsculo, porque isso é muito frustrante. E eu tenho interesse também, então já vou avisando que eu tenho interesse também em conseguir parceiros do Carreira Literária, né? Uma espécie de micro-sócios do Carreira Literária, né? Então eu quero localizar alguns talentos para trabalhar comigo e eu vou explicar isso nesse dia. Mas assim, o que eu vou ensinar, tá? Lá no dia 9 e 10, todo mundo, qualquer um aqui, se quiser, obviamente vai dar trabalho, porque nada é fácil, eu vou só ensinar as ferramentas. E a partir das ferramentas vocês vão ter que aplicar o que eu ensinei, tá? Vocês vão ter que aplicar o que eu ensinei. Mas eu tô dizendo aqui pra vocês que hoje é possível viver de literatura usando ferramentas na internet. E eu vou ensinar isso pra vocês nesse dia. Então, estejam presentes quem tem interesse, tá? Não vai existir uma outra oportunidade como essa. Eu provavelmente depois vou transformar isso num curso, vou editar essas aulas e vou acrescentar conteúdo e vou transformar sim isso num curso, mas muito mais caro, com um outro valor, com um valor compatível à concorrência, tá? Ao que é oferecido no mercado. E é isso. Então, pessoal, sou aposentada, não quero viver de literatura. Mesmo assim, o curso serve pra mim.
Não, Maria, se você não tem pretensão de viver de literatura, de desempenhar alguma dessas atividades que eu tô elencando aqui, não vai fazer sentido para você, tá? A menos que seja algo muito no sentido da curiosidade, de tentar entender como o mercado funciona, ou se você quiser vender os seus livros num marketplace, por exemplo, também eu vou falar sobre isso também, tá? Sobre como você pode se beneficiar disso também como autor, tá? Também como autor. Mas é isso, pessoal. O link do Telegram tá... isso, gente. Se inscrevam no Telegram. Até quando podemos nos inscrever? Eu quero muito mais Nutri agora. Luciana, eu vou deixar o link lá disponível até a véspera do dia. Então, os encontros vão ser no dia 9 e 10, tá? Então, até dia 8 você pode se inscrever, tá? E aí, até dia 8 vocês podem se inscrever. E não deixem de... quem ainda não tá no nosso Telegram, de entrar no nosso Telegram, porque eu vou me esforçar aqui para começar a postar alguns áudios de conteúdo aí por semana, tá? Então é isso, não deixem de seguir aqui no Instagram, no Telegram, no nosso canal no YouTube. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, me mandem um direct, sabe que eu tô aí disponível. Você lê blog? Leio às vezes, sim. Me perguntaram isso hoje, né? Se o blog tá morto. O blog não está morto, mas ele... você não tem como manter um blog ativo sem entender um pouco sobre tráfego, né? Sobre como levar as pessoas para o seu blog e sem associar isso com as redes sociais. Então, Marcos, vai conflitar um pouco com o sexo, sim. Deixa eu falar. Os dias do treinamento vão ser 9 e 10, ou seja, quarta e quinta-feira de 7 às 9 ou talvez um pouquinho mais. Então, o que vai acontecer? No dia... tanto no dia 7, tanto no dia 9 quanto no dia 10, vocês vão ter a aula do SEC, né? Então, ou vocês vão assistir a aula gravada do SEC depois, ou vocês vão assistir a aula do curso depois. Tá? Mas eu não aconselho deixar de se inscrever no curso por conta do SEC. Se inscreve e depois assiste o replay, porque vale a pena. Tô dizendo que vale a pena, tá? E é isso, pessoal. Então, espero vocês aí. Na verdade, espero vocês na segunda-feira para mais um Desafio a Cara Tapa, tá? Sintam-se à vontade para mandar os seus textos. Beijo grande e até breve. De nada, Ju, foi um prazer. Obrigada, Suzana. Beijo, Caio. Beijão, gente. Obrigada aí por tudo, pela presença de vocês. Vai sim, Esther. Todas as lives ficam aqui disponíveis depois no Instagram, tá bom? Beijo grande.